Quando imaginamos bruxas, pensamos na imagem da mulher com poderes mágicos e feitiços, com um chapéu pontudo, uma vassoura e um gato preto. No entanto, atrás desse estereótipo criado pelo cinema, existe uma história sombria de tortura e perseguição. Muitas coisas que sabemos sobre bruxaria vêm do século XVI e XVII na Europa. A maioria fruto do trabalho do caçador de bruxas e bruxos Mateu. As suas ações levaram à morte cerca de 100 pessoas e ecoam sobre a realidade até hoje. De acordo com os historiadores do século XVI e XVII, os europeus viviam em um universo mágico. Naquele período, o mundo material e suas instituições eram muitas vezes influenciados pela crença em Deus e no diabo. A vida na Inglaterra da época era muito difícil. As pessoas estavam passando fome, indignadas e temerosas. A maior parte das pessoas vivia em pequenas comunidades rurais e o país teve a população dobrada entre 1530 e 1630. Ainda havia os surtos de doenças e eventos climáticos ligados à pequena era do gelo, pela qual passava a região, o que frequentemente atrapalhava as colheitas. Os acontecimentos ruins do dia eram ligados à punição de Deus, puro azar ou reflexo de atos de bruxaria. Existia uma crença de que bruxos e bruxas eram capazes de provocar tempestades e destruir rebanhos, levar as pessoas à loucura e até matá-las. Os julgamentos. Os julgamentos de pessoas acusadas de bruxaria seguiam um rito legal. Além disso, as taxas de absolvição eram altas. Por exemplo, no sudeste da Inglaterra, apenas 22% dos processados foram executados. Mesmo que a morte na fogueira fosse comum na Europa naquela época, na Inglaterra, os condenados por bruxaria eram executados na forca. Na década de 1640, durante o caos provocado pela Guerra Civil Inglesa, surgiu o caçador de bruxas, Mateu, acompanhado do seu colega John. Apelidado de descobridor geral de bruxos, o homem viajava para vilas na região de East Anglia, a convite de moradores preocupados para ouvir as suas suspeitas. Com a ajuda do assistente, ele procurava a chamada marca de bruxa, também conhecida como tetina, no corpo do acusado na época. Também era estimado que os familiares, que eram meio humanos e meio demônios, faziam companhia às bruxas e bruxos. Essas criaturas apareciam na forma de sapo, furão ou gato. Hopkins mantinha a pessoa suspeita de bruxaria em observação durante 3 dias, para ver se seu animal familiar vinha ao seu encontro. A ação funcionava como um mecanismo de privação de sono, sendo usada para quebrar a resistência de um suspeito e fazê-lo confessar. O caçador de bruxas também utilizava teste do nado, que envolvia amarrar os dedões das mãos aos dedões dos pés do suspeito e lançá-lo na água submerso. A teoria era que a bruxa ou bruxo conseguiria flutuar, por ser rejeitada pela água pura, mas caso o suspeito fosse inocente, ele afundaria. Bruxos do sexo masculino. Naquela época, as mulheres eram consideradas mais vulneráveis às tentações do diabo. Inclusive, algumas eram acusadas de bruxaria por causa da ausência de proteção em uma sociedade patriarcal. No entanto, mesmo que a maioria das pessoas acusadas de bruxaria nos tempos de perseguição de Mateu fossem mulheres, em outros lugares na Europa, um número maior de homens foram perseguidos como bruxos. Muitos, inclusive, viraram vítimas da caça, protagonizada por Hopkins, na Inglaterra. O clérigo John Lewis, de idade avançada, foi acusado de bruxaria em sua cidade. O homem foi examinado por Hopkins,
que afirmou ter achado 2 retinas em sua cabeça e uma terceira sob sua língua. Por meio de tortura, o homem confessou ter 6 familiares. De acordo com as acusações, ele ordenou que afundassem um navio, matando 14 homens a bordo. Mesmo que ele tenha retirado a confissão em 27 de agosto de 1645, Louis foi enforcado na cidade de Bury. Com o passar dos anos, a oposição às ações de Hopkins cresceu e diversas pessoas condenaram seus métodos. A influência do caçador diminuiu e ele morreu em casa em 1647, depois de ter ficado doente. Ao todo, aproximadamente 250 pessoas foram investigadas sob acusação de bruxaria durante a caça protagonizada por Hopkins na Inglaterra. Dessas pessoas, 100 foram condenadas. Os séculos 16 e 17 foram um período curto e trágico na história do país. Naquele período, muitos ingleses acreditavam na necessidade de caçar as bruxas para proteger suas comunidades. Para muitas pessoas, essas perseguições eram vistas como uma maneira de culpar pessoas vulneráveis pelas dificuldades da época. Lobisomens eram caçados assim como as bruxas no passado. Nunca foi segredo para ninguém que durante a Idade Média, mulheres acusadas de bruxaria eram caçadas como animais, torturadas em praça pública. A caça às bruxas se tornou uma das maiores violências cometidas naquela época, e não foram só as mulheres que passaram por isso, os homens também. Os chamados lobisomens também tiveram o mesmo destino das mulheres consideradas bruxas. A lenda dos lobisomens permeia o imaginário popular há muito tempo. Porém, poucas pessoas foram realmente acusadas de serem algum tipo de homem que se transforma em lobo. No entanto, a caça aos lobos fez com que várias pessoas fossem mortas por suas tendências violentas caninas. Peter teve um dos primeiros julgamentos de lobisomem conhecidos na história, e de fato, os seus crimes, sendo motivados por uma criatura obscura ou não, são de chocar qualquer um. Mas o fato é que, sendo mito ou não, os lobisomens assombravam o imaginário dos povos antigos, e por isso muitas pessoas foram caçadas. E a história de Stump é uma das mais marcantes envolvendo esses eventos de caça aos lobisomens. O julgamento do Homem-Lobo. Em 1589, Peter Stump, um fazendeiro alemão, foi preso pelas autoridades, acusado de ser um sugador de sangue violento e insaciável. E a situação só piorava com o tempo, já que as alegações ficavam cada vez mais graves. Segundo reza a lenda, o homem teria devorado vários animais e, não satisfeito, ainda teria feito vítimas humanas, entre elas homens, mulheres e crianças. Por mais de 25 anos, Stump fez vítimas por onde passou. Depois de certo tempo preso, ele finalmente confessou seus crimes. O fazendeiro admitiu ter matado e cometido canibalismo contra 14 crianças e 2 mulheres grávidas. Se isso não fosse suficientemente perturbador, ele ainda confessou que era praticante de magia negra desde os 12 anos de idade. Ele afirmava que Satanás teria lhe concedido um cinturão mágico que o transformava em um lobo ganancioso e faminto. Naquele mesmo ano, o tal lobisomem foi brutalmente executado em praça pública, assim como acontecia com as mulheres consideradas bruxas. Stump teve partes do seu corpo arrancadas em 3 lugares, foi queimado com um ferro em brasa e ainda teve seus ossos quebrados. Depois de toda essa tortura, ele finalmente foi decapitado e os restos do seu corpo jogados na fogueira. Um verdadeiro show de horrores. Os lobisomens. No entanto, se sabe muito pouco sobre esses possíveis ataques de lobisomens. A única coisa concreta a respeito é o que vem de relatos de cronistas e estudiosos da Idade Média e Moderna.
Os primeiros registros oficiais do Ocidente que mencionam esse assunto datam do período entre o século XIII e XV, justamente quando houve uma espécie de surto epidêmico de licantropia em toda a Europa. No folclore brasileiro também existe a lenda do lobisomem, porém, ela parece menos assustadora e violenta do que os relatos vindos da Europa. Segundo reza a lenda daqui, quando uma família tem 6 filhas mulheres e o 7º filho nasce homem, ele se tornará um lobisomem após completar 13 anos. Na primeira noite de sexta-feira, o garoto ganha as características do lobo e então sai para visitar 7 igrejas e 7 encruzilhadas. A partir de então, o hábito se torna uma rotina, com ele se transformando sempre em noites de lua cheia. Quando o dia amanhece, ele volta ao seu corpo humano original. No geral, as lendas de lobisomem no Brasil não são muito violentas, mas ainda assim, a criatura pode devorar crianças que não forem batizadas. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessas histórias? Tanto do lobisomem como das bruxas. E sabem mais alguma coisa sobre isso? Eu vou esperar por vocês aí nos comentários. O nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima!